Três, quatro. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma que eu enche-me. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Usa-me. Encontrei a calmaria do lugar que sopra o vento da paz, bem junto às águas tranquilas. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Hoje encontrei em ti, encontrei o meu lugar, o meu lugar. Encontrei o meu lugar, o meu lugar. Encontrei o meu lugar, tão sublime.
Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 7º módulo Combatendo a Ansiedade com o tema principal Inquietação. Mas antes de darmos continuidade ao 2º dia, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, essa confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, para nos capacitar para vencermos o mal, este gigante que vem anos e anos assolando a nossa vida, a ansiedade. Nossos corações estão inquietos até que encontre descanso em Ti. Nunca antes houve tantos de nós sentindo a inquietação que Agostinho descreveu nessa famosa frase. Mas qual é a solução para a nossa falta de descanso verdadeiro? Como esse propósito de 3 dias irá mostrar a solução para enxergar a antiga prática do descanso sabático através de uma nova percepção, através da ótica dele, Jesus, nossa verdadeira fonte de paz. Meu irmão, minha irmã, hoje no 2º dia trago uma mensagem importante. Ontem estabelecemos que a solução para a nossa inquietude deve ser encontrada no descanso sabático, daquilo que nos traz ansiedade. Amanhã veremos na prática como fazemos isso enquanto cristão do século XXI. Mas primeiro precisamos entender o que o sábado não é para o cristão de hoje. E melhor maneira de começarmos é olhando as origens do sábado. Quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai, ele ordenou que os israelitas descansassem no 7º dia de cada semana. Isso seria um sinal de aliança de Deus com o seu povo. Por isso, claramente, o sábado tomou como referência o próprio dia de descanso de Deus após o trabalho da criação no primeiro 7º dia que existiu. No Antigo Testamento, o sábado foi praticado com regras e normas rígidas. Por exemplo, os israelitas eram proibidos de acender fogo. Êxodo 35, versículo 3. Colher o maná. Êxodo 16, versículos 23 a 29. E fazer transações comerciais. Neemias 10, versículo 31. A punição por violar intencionalmente o sábado era nada menos que a morte. Êxodo 31, versículos 14 a 15. Ao longo do tempo, os israelitas levavam o descanso sabático para o seu extremo mais legalista, até o ponto em que, já no tempo em que Jesus veio à Terra, chegaram a considerar a realização de curas milagrosas no sábado como pecado. Quando os fariseus viram Jesus curando e colhendo as espigas no sábado em Mateus 12, eles acusaram Jesus apontando sua aparente ilegalidade. Jesus respondeu proclamando que o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Mateus 12, versículo 8. Mostrando que uma nova aliança era feita na pessoa de Cristo. Na narração de Marcos sobre o mesmo episódio, Jesus disse que o sábado foi feito para servir às pessoas e não as pessoas para servirem ao sábado. Marcos 2, versículo 27. Em outras palavras, Jesus está dizendo que, por meio dele, o sábado não é mais um mandamento da lei, mas um presente generoso para os inquietos. O que Jesus quis ensinar sobre o descanso sabático hoje para o homem? Como na prática podemos aproveitar esse presente? E como podemos fazer do descanso um hábito diário, sem fazer desse descanso algo legalista ou perda de tempo? Essas são questões que responderemos no último dia desse plano. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, a palavra diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva.
nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este mandamento estabelece que o 7º dia da semana, o sábado, é o dia que o Senhor escolheu como o dia de descanso e de culto. Entretanto, no Novo Testamento, a Igreja cristã começou a cultuar e a descansar no primeiro dia da semana, no domingo. Os cristãos não estão violando o mandamento do sábado por cultuarem a Deus no primeiro dia da semana e não no 7º dia? Vamos lá para a solução. Primeiro, a base para o mandamento de observar o sábado, como estabelecido em Êxodo capítulo 20, versículo 11, é que Deus descansou no 7º dia depois de 6 dias de trabalho, e que Ele abençoou e santificou o 7º dia. O dia do sábado foi instituído como um dia de descanso e culto. O povo de Deus deveria seguir o exemplo do próprio Deus no seu trabalho e descanso. Entretanto, como Jesus disse, corrigindo a visão distorcida dos fariseus, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que Jesus quis dizer é que o sábado não foi instituído para escravizar as pessoas, mas para beneficiá-las. O espírito da observância do sábado é preservado no Novo Testamento como a observância do descanso e do culto no primeiro dia da semana. Segundo, deve-se lembrar que, de acordo com Colossenses capítulo 2, versículo 17, o sábado era uma sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A observância do sábado estava associada com a redenção citada em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, onde Moisés determinou: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O sábado era uma sombra da redenção que viria com Cristo. Simbolizava o descanso de nossas obras e a entrada no descanso que Deus proporcionou com a sua obra consumada. Finalmente, embora os princípios morais expressos nos mandamentos sejam reafirmados no Novo Testamento, o mandamento de separar o sábado como o dia de descanso e de culto a Deus é o único mandamento que não é repetido. Há muito boas razões para isso. Os crentes do Novo Testamento não estão debaixo da lei do Antigo Testamento. Pela ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, por suas contínuas aparições em vários domingos e pela descida do Espírito Santo num dia de domingo, a igreja primitiva passou a cultuar no domingo regularmente. O culto no domingo foi ainda consagrado pelo Senhor quando ele apareceu a João naquela última grande visão no dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E por estas razões que os cristãos cultuam no domingo, em vez de o fazerem no sábado dos judeus. No livro de Êxodo, capítulo 31, versículos 12 a 17, a palavra diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor e que vos santifico. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Vamos lá. O sábado da criação.
Deus celebrou o sétimo dia após a criação e abençoou este dia e o santificou. Deus concluiu a criação no sétimo dia. Deus completou a sua obra da criação no sétimo dia e descansou. A bênção de Deus sobre o sétimo dia. Ele abençoou e santificou o sétimo dia como um repouso contínuo, na dispensão da inocência, mas isso foi interrompido por causa do pecado. O sábado institucional. Vamos lá. Desde a criação, é o sábado para descanso de todos os povos. É uma questão moral que Deus estabeleceu para a raça humana ao comemorar a criação. O sétimo dia da criação não era mandamento, mas revela a necessidade natural do descanso de toda a natureza. O repouso noturno de cada dia não é suficiente para isso. Deus abençoou e santificou esse dia não somente para comemorar a obra da criação, mas para que, neste dia, todos cessem o trabalho e assim descansem física e mentalmente para oferecer o seu culto de adoração. O livro de Gênesis não menciona os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó observando o sábado. O sábado legal, santificado, é o sétimo dia da semana no calendário judaico, marcado para repouso e adoração. O sábado do Decálogo, a expressão lembra-te do dia do sábado para santificar, remete a uma reminiscência histórica e, sem dúvida alguma, Israel já conhecia o sábado nessa ocasião. O propósito. A instituição do sábado legal do Decálogo tinha um propósito duplo, social e espiritual. Cessar os trabalhos a cada 6 dias de labor era dar descanso aos seres humanos e aos animais e dedicar um dia para adoração a Deus. Um preceito cerimonial. O sacerdote no templo, o Senhor Jesus Cristo disse de uma vez que a guarda do sábado é um preceito cerimonial. Ele colocou o 4º mandamento na mesma categoria dos pães da proposição. Veja ainda que Jesus se referia quando falou a respeito desse ritual mencionado em Êxodo 29, versículo 33, Levítico 22, versículo 10 e 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 6. Disse igualmente que os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, ao passo que não existe concessão para os preceitos morais. O sábado do Senhor. O sábado é a tradição dos anciãos. Jesus é o Senhor do sábado. O sábado veio de Deus e somente Ele tem autoridade sobre essa instituição. Então, não há outro universo investido de tamanha autoridade senão o Filho de Deus. A expressão Filho do Homem no singular é título messiânico, não é usual ou comum a outras pessoas. Mas é claro que Jesus se referia a Ele mesmo. Jesus disse que os seres humanos não foram criados para observar o sábado, mas que o sábado foi criado para o benefício deles. Dia do culto cristão. O primeiro culto cristão aconteceu no domingo e da mesma forma o segundo. Nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. O dia do Senhor foi instituído como o dia de culto, sem decreto e norma legal, pelos primeiros cristãos desde os tempos apostólicos. É sábado cristão, o sábado legal e todo o sistema mosaico foram encravados na cruz, foram revogados e anulados. O Senhor Jesus cumpriu a lei, agora vivemos sob a graça. Conclusão. A palavra profética anunciada, o fim do sábado legal, isso se cumpriu com a chegada do novo concerto. Exigir a guarda do sábado como condição para a salvação não é cristianismo e se caracteriza como doutrina de uma seita. Em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, a palavra diz assim: pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. A vida de uma pessoa agitada é normalmente caracterizada por uma luta obstinada e incansável, impulsionada por uma mistura volátil de orgulho,
perfeccionismo e autossuficiência. Temos muitos nomes para o agitado, o motivado, o ativista, o visionário, o revolucionário, o obstinado, o agitador. Também conhecemos as pessoas agitadas como aquelas que são irritadas, deprimidas, frustradas, insatisfeitas, gananciosas, famintas por poder e muito frequentemente ansiosas ao extremo. Alguns agitados nós festejamos, outros evitamos. Contudo, Deus nunca exigiu que enfrentássemos as pressões e exigências da vida do nosso jeito ou confiássemos em nossa própria força. Também não disse que ganharíamos seu favor se reuníssemos num impressionante portfólio de boas obras. Em vez disso, Ele nos convida a entrar em seu descanso. Veja bem, em 6 dias Deus criou o mundo, deu-lhe ordem e propósito, encheu-o de vida e de tudo o que precisava para florescer. Desse modo, no 7º dia, Deus encerrou toda a sua atividade para olhar a sua obra e declarar que ela era boa. Ela estava completa. A partir do versículo 2, diz que Deus concluiu a sua obra no 7º dia e descansou. Nos primeiros 6 dias, subjuga-se espaço. No 7º, santifica-se o tempo. Nesse dia, é abençoado para o refrigério da terra. Vale lembrar que Deus convoca a humanidade a imitar o padrão de trabalho e descanso do Rei e assim confessar que Deus é o Senhor e consagrar-se a Ele. Em relação ao 7º dia, não se faz nenhuma menção de tarde e manhã. Isso porque a ordenança do descanso continua e nós somos exortados a participarmos dele e olharmos para o descanso sabático como sendo algo externo e redentor. Podemos observar que o descanso sabático tem principalmente o significado eterno. Portanto, envolve a fé, que devemos depositar no sacrifício de Jesus como sendo em nosso favor, e assim eliminar a confiança em nossa própria capacidade de ganhar um lugar no céu. Confiar na provisão de Deus é a essência da salvação. Entrar no descanso sabático também tem importância temporal. Exige fé no Criador soberano para encontrar significância pessoal em nosso relacionamento com Deus. Não em coisas como a quantidade de dinheiro que possa ganhar, o sucesso que possa obter ou coisas que possa adquirir. Os agitados possuem um Deus bastante pequeno, pois criam e nutrem a ilusão de segurança ao encher a conta bancária, ao manipular relacionamentos ou evitá-los, ao confiar em seus próprios esforços para obter sucesso e salvação, mas por fim, descobre que nada que venha de sua própria provisão é satisfatória. Com recursos tão lamentáveis, não é de surpreender tamanha agitação. Mas existe um caminho melhor. Lembre-se dele? A entrada permanece aberta. O convite ainda pode ser aceito. Ainda resta um descanso sabático para desfrutar. E por último, o livro de Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 13. E a palavra diz: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, orando, estando os seus discípulos com fome. Encheram a colher de espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes a lei que, ao sábado, os sacerdotes no templo violam o sábado, e que ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenados inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos requisita. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que,
tendo uma ovelha e num sábado está a cair numa cova, e não fará todo esforço tirando-lhe dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem? Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, para este último momento deste deste segundo dia. Toda a questão era a respeito de pessoas, de misericórdia, bondade e amor pelos outros. Adequadamente observando, o sábado nos oferece mais oportunidades de mostrar bondade e misericórdia aos que necessitam do que teríamos nos outros dias da semana, quando somos forçados a ganhar o sustento. O problema era que o sábado havia se tornado sobrecarregado com muitas leis e regulamentos criados pelos homens, que logo se tornaram um fim em si mesmos, e não um meio para alcançar um fim: amar a Deus e as outras pessoas. A Bíblia declara que o amor é o cumprimento da lei, e qualquer coisa que transforma a lei em algo que nega o amor ou que atua contra o amor deve ser descartada. O sábado se havia tornado uma lei sem amor, o que é legalismo cruel. Era contra isso que Jesus estava lutando ao curar no sábado. A dureza da instituição religiosa foi vista na cura do cego de nascença. No fim, se Jesus estivesse usando sua cura no sábado para começar a afastar as pessoas do descanso do sétimo dia, com certeza essa teria sido uma estranha maneira de fazer isso. E eu trago uma pergunta para você meditar nesta noite. De que maneiras podemos apresentar a lei sem amor? Você tem cometido esse erro? Pois bem, amanhã teremos a resposta para todas essas questões, pensamentos, dúvidas. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus.